Tenho o prazer de receber aqui alguém responsável e que ama a mãe. O Wilden Júnior vai conversar conosco, que gosta dessa coisa humanitária. Sempre abra mão do trabalho de compromisso profissional para você cuidar daqueles que são seus. Wilden, tudo bem contigo? Tudo bom, Sérgio? Tudo bem. Espero que a sua mãe se recupere rapidamente. Tudo bem. Agora, vou te dizer exatamente o seguinte que eu disse. As pessoas não estão poupando. Ah, mas a poupança, mas não poupa porque não tem dinheiro. É basicamente isso? Alguns sim, eu digo, o brasileiro não tem ainda a cultura do juntar realmente, do poupar com uma certa frequência, mas quando a gente leva para a poupança, esse grande movimento, né, de saída foi muito mais pela rentabilidade, que de fato está muito baixa. Então, conta pra gente como é que está então. Eu vou te perguntar do dólar. Eu vi o dólar a R$5 ontem, praticamente, nas casas de câmbio. Deu uma alta. Nossa, um negócio de doido. Você vai contar para a gente sobre também esse investimento. Mas a poupança, uma coisa tão tradicional, desde garoto eu ouço falar, ainda é um investimento razoável, pelo menos, Wilden? Não é um investimento razoável, apesar ainda de hoje ser a maior aplicação dentro do sistema financeiro. Então, são mais de 8 bilhões de reais que ainda existem na poupança. E o que é que acontece, Sérgio? Em 2012, o Banco Central criou uma regra onde, a partir do momento que a nossa taxa de juros fica abaixo de 8,5%, a poupança, na verdade não, a poupança não, o CDI, ele acompanha nessa taxa e a poupança passa a render 70% dessa taxa. Ou seja, quanto menor essa taxa, menor a rentabilidade da poupança. Então, agora no dia 5, na última quarta-feira, a gente teve a última reunião do Copom, onde o juros saiu para mais um corte de 0,25, ficou em 4,25 ao ano. Então, se a poupança rende 70% desses 4,25, hoje vai ficar aproximadamente em 2,98% ao ano de rentabilidade. Ao ano? Ao então, ano. Eu diria um péssimo negócio. É um péssimo negócio, até porque, a partir desse momento, está em grande risco que as pessoas passem a perder poder de compra. Ela não vai ver uma rentabilidade negativa, mas a rentabilidade da poupança não vai acompanhar a evolução do preço dos produtos e serviços. Consequentemente, vão perder dinheiro. Então, aproveitando a sua presença, o que são exatamente, vou pontuar bem aqui, os títulos pré-fixados? O título pré-fixado é qualquer investimento, seja via tesouro, né, que é o governo que oferece, ou instituição financeira, que já vem com uma taxa fixa. No momento que você vai contratar, você já vai ter lá definido qual é a taxa, né? Ou seja, qual é a remuneração que você vai receber e por quanto tempo você precisa ficar com aquele investimento para receber aquela remuneração. Diferente do pós, que ele acompanha a taxa de juros, ou seja, se o juros sobe, o rendimento sobe, se o juros cai, o rendimento cai. O pré-fixado ele vai ser uma taxa determinada. O risco, eu digo que vai ser muito de acordo com o cenário, ou seja, as taxas elas são colocadas diariamente. Então, se eu faço uma aplicação pré-fixada hoje e a taxa de juros sobe por algum motivo, inflação estourou, o governo precisa controlar e resolve subir a taxa de juros, eu vou ter ali um risco, porque provavelmente a minha aplicação vai ficar inferior e eu vai ficar em defasagem em relação às taxas atuais. Então, geralmente, uma aplicação como essa, é bom ter um cuidado. Estudar bastante primeiro. Principalmente o momento. O ideal é que sempre seja em um período que a expectativa seja de corte de juros. Tá, esse monitoramento. E os títulos privados? Os títulos privados é que vêm de instituições financeiras, que a gente chama assim, instituições, na verdade, não financeiras, né, que é o crédito privado. Então, imagina uma Vale da vida, uma Petrobras, que deseja captar recurso no mercado, eles emitem títulos, em vez de pegar a instituição, e vão pegar com a pessoa física ou investidor, pessoa jurídica, que quer virar um credor daquela empresa e compra aquele título. Então, diferente do título público, que é emitido pelo governo, o título privado é emitido por empresas. E os fundos multimercados de baixo risco, o que significa isso? Fundo multimercado de baixo risco seria uma alternativa. Eu digo que o brasileiro ele tem que começar a aprender a tomar risco. A gente passou a vida investindo com perfil conservador. Medo, né? É a cultura do medo, né? É a cultura do medo, acho que também a falta de informação, a falta de conhecimento. Mas assim, o multimercado ele acaba sendo uma alternativa que vai estar no meio termo. Não é um investimento nem tão arriscado, também não é um investimento muito conservador, porém ele vai render ali às vezes 30%, 40% acima da taxa de juros. Então é só a gente fazer uma comparação. Se poupança é 70% abaixo da taxa de juros, eu tenho um investimento que pode me proporcionar
de 30% a 40% acima, eu estou falando quase de um ganho de 60% a 70% em relação à poupança. Olha, então, percentualmente, isso acaba realmente sendo muito alto. Os fundos imobiliários também são uma boa opção? São. Eu sempre costumo dizer que eu acho que não existe uma opção ruim. Tudo depende da sua necessidade. Até trazendo para a poupança. Se o seu investimento que eu vou tirar daqui a 35 dias por alguma razão, não tem sentido eu botar no investimento que vai travar meu recurso. Deixa paradinho ali por esse período. A movimentação não vai fazer sentido. O fundo imobiliário a gente chama que é uma forma nova de você investir em imóveis. Então, o fundo imobiliário nada mais é do que uma estrutura de investimento coletivo, onde as pessoas vão investir em grandes empreendimentos. Então, imagina que o shopping da nossa cidade, vem uma empresa, compra esse shopping, fatia em cotas de R$100, então vai ter ali algumas milhares de cotas a R$100, e ele distribui isso para o mercado, e aí a pessoa física ou jurídica ela pode ir lá e comprar as cotas. Consequentemente, aquele shopping ele gera uma renda, e essa renda ela é dividida por cotas. Então, quanto mais cotas eu tiver daquele empreendimento, eu vou ganhar proporcional, né, como se fosse um aluguel. E a vantagem é que me permite fazer um investimento baixo. Eu não preciso desembolsar 150, 200, 300 mil, que seria no imóvel tradicional. Às vezes eu consigo com R$100, 200, R$1.000, compro cotas. Agora, proporcionalmente, eu vou receber a mesma coisa. Hoje, a média da remuneração de fundo imobiliário está girando entre 0,5% a 0,8% ao mês. Então, está um pouco superior ao mercado tradicional. Se a gente for alugar um apartamento, do bolo, né? Do bolo do investimento. Você participa do bolo e, para mim, é uma vantagem muito grande. O custo é menor, a facilidade de resgatar, de você vender, é mais rápido. Ou seja, eu consigo hoje vender R$300 mil de uma forma fácil. Se você tiver um apartamento ali de R$300 mil para você vender, ou você tem que queimar muito... O quanto é difícil, né? Para conseguir fazer essa venda nos dias de hoje. Ali você tem essa maleabilidade, consegue essa diversificar, volatilidade, você consegue comprar de instituições diferentes, de empreendimentos diferentes. Para a gente fechar, você falou de custo. Eu me surpreendi esses dias. Eu fui ver uma taxa de administração do meu banco, que eu quase, para voltar ao normal, eu levei uns 3 dias, para você ter uma ideia. Eu não acreditei, tive, aliás, que negociar isso. Taxa de administração, como é que a gente consegue se desviar dessa cacetada que a gente leva? A taxa de administração, eu disse, tem que ter cuidado, principalmente em relação ao que ela está sendo aplicada. Eu sempre passo para os clientes que, se gera valor, faz sentido. O que não faz sentido é você pagar uma taxa de administração alta para algo que não te gera nenhum retorno. Então, eu digo que você tem que abrir um pouco a cabeça para sair do tradicional. Eu acho que tem os bancos digitais que estão entrando no mercado, para mim é uma coisa sem volta. Muito bacana. É algo que, de fato, vai continuar crescendo. Eu acho que eu trabalho com a minha movimentação bancária em banco digital há quase 5 anos. Então, eu digo que eu desbancarizei totalmente do tradicional. Seria uma opção de você fugir de taxa de administração, taxa de transferência, entre outras taxas cobradas. Para quem utiliza cartão de crédito, a mesma coisa, ir para uma empresa independente, que às vezes não tem um vínculo com o banco, você consegue negociar anuidade 0 por conta da sua movimentação. Eu acho que é só realmente sair um pouco do tradicional, acho que buscar um pouco de informação, abrir a cabeça. E muitas vezes, Sérgio, não é nem risco. É muito mais a falta de informação, porque a segurança é a mesma, a fiscalização é a mesma. É o medo. Você só não conhece. É o medo. Olha, eu tenho uma pauta, a gente está correndo aqui, eu vou encomendar para você uma pauta, algo que me fascinou, são as criptomoedas, Bitcoin, Exchange. É muito interessante isso, muito importante. E, na verdade, eu me surpreendi, porque não é difícil. Algo para você entender e também ter cuidado, a informação que é sensacional. Bitcoin também, eu acho que é uma coisa de futuro. Wilden, muito obrigado pela sua presença, sua contribuição e formação. Você se formar e você se informar a respeito disso, que é tão interessante e diversificando a nossa economia. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Bom dia para você. Muito obrigado.